Fala, meus amigos do canal Séries e Série, eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente vai falar do meu primeiro filme assistido no Disney Plus, A Dama e o Vagabundo. Aí depois da vinheta a gente vai bater um papo melhor sobre esse filme. Solta a vinheta aí, brother. A Dama e o Vagabundo, um clássico Disney de 1955 e que está sendo relançado agora pela Disney Plus como um live action. Na verdade foi relançado agora pela Disney Plus, mas é um filme que seria lançado em cinema, ia ter um lançamento mundial ainda no início de 2020 e acabou ficando para o dia 17 de novembro para ser lançado pelo Disney Plus como uma ideia inovadora da plataforma, até por conta também da pandemia, que acabou atrapalhando um pouco esse lançamento. Eu vou falar rapidamente da sinopse de Dama e Vagabundo, porque um clássico desse não tem como todos nós conhecermos. Mas se você nunca viu, ou você já ouviu falar, mas nunca teve paciência de parar para ouvir, escuta um pouquinho da sinopse antes da gente entrar numa análise mais técnica desse remake, desse live action que foi relançado pela Disney. Bom, o filme conta a história de Lady, uma cadelinha muito mimada pelos seus donos e que tem todo esse paparico, todo esse mimo cessado quando os donos dela resolvem ter um bebê. E aí, por conta de alguns mal-entendidos, de algumas circunstâncias tensas que acontecem ali na família da Lady, ela acaba se perdendo, saindo de casa e ficando perdida na rua. E é aí, nesse momento, que a Lady conhece o vagabundo, que é um vira-lata chamado Trump e que vai ajudar a ela a buscar o caminho de volta para casa dela. E é nesse momento que algumas aventuras muito grandes acabam acontecendo com os dois nesse caminho de volta para casa. E é nesse momento que também eles se apaixonam e vivem um grande romance também no caminho de casa. Bom, antes da gente falar de forma mais técnica desse filme, já vou deixar claro para vocês que essa é uma produção Disney, uma super produção em live action, com recursos totalmente tecnológicos e que fazem com que uma história atemporal se torne esse grande sucesso ainda nos dias de hoje. Então, de imediato, já vou falar para vocês que a minha avaliação para esse live action é 5 estrelas. Então, eu já vou começar hoje falando que é uma super produção aplaudida de pé pelo bonequinho Vinícius. Então, o que a gente vai analisar é o quanto essa superprodução é fiel ao filme original e o quanto dessas adaptações que foram feitas para esse filme, para a atualidade, mexeram na história original desse filme. Mas antes, aquele nosso combinado. Já deixa o seu like aqui nesse vídeo. A gente está falando de um dos grandes sucessos mundiais, A Dama e o Vagabundo, um sucesso clássico da Disney de 1955. Então merece o seu like, né? E já se inscreve aqui no canal. Se você não está inscrito, está perdendo tempo. Toda semana muita informação nova sobre séries para você incluir na sua lista, muita dica bacana. Vem, se inscreve aqui no canal, vamos junto com a gente está na meta dos 1000 inscritos e já estamos quase chegando nos 600, ou seja, estamos no caminho certo, num caminho rápido em busca dos 1000 inscritos. Só falta você, vem com a gente aqui, vem com o canal Séries em Série. De imediato, a gente sabe que A Dama e o Vagabundo não segue o mesmo modelo que foi utilizado pela Disney para fazer o live action de Rei Leão. No Rei Leão, toda a tecnologia utilizada foi computadorizada. Eles utilizaram a todo momento o computador junto com os próprios animais para que fosse retratada aquela história. Na Dama e o Vagabundo, animais originais que torna a história até um pouco mais forte, um pouco mais próxima de ser o grande real, um grande live action, animais reais foram utilizados para fazer esse filme. Ou seja, já saiu um pouco na frente em relação aos demais live actions. Alguns recursos de computadores foram utilizados, na verdade muitos, principalmente na fala dos cachorros, que tem que ser utilizado ali esse recurso de computador, e também em algumas expressões que são utilizadas para fazer com que os cachorros sejam
o mais próximo possível das emoções que os humanos transmitem também em filmes, ou transmitem na vida real. Então tudo isso foi utilizado para movimentar os cachorros, que são cachorros reais e que são muito bem adestrados, diga-se de passagem. O filme também é muito bem próximo do seu original lá do passado, principalmente nas características dos personagens, que são muito parecidos, mesmo sendo atores, mesmo sendo animais, eles são bem parecidos e buscam muito as características do original lá de 1955 e do original que era um desenho animado. Então a Disney se preocupou muito em ter essa relação muito bem estabelecida. Fora que o filme se passa na década de 50, assim como no desenho animado, e que tem cenários que são cenários espetaculares, ou seja, uma fotografia e cenário, cenografia muito bem colocados dentro desse live action. Algumas cenas do filme original, lá de 1955, acabaram sendo substituídas para esse live action, até por conta do politicamente correto que a Disney precisa seguir hoje por conta das censuras atuais que acontecem em qualquer um dos filmes que são lançados mundialmente. Até porque a Disney quer seguir por esse caminho de forma correta, de forma certa, do que é o certo, porque a Disney está diretamente ligado na cabeça, no imaginário das crianças. Então sim, a Disney fez algumas adaptações no filme para seguir o politicamente correto, inclusive a canção do gato siamês que existia no original. Para esse ela sofreu algumas adaptações. O próprio gato, os próprios gatos que fazem a maldade, na verdade eles são mais traquineiros dentro do live action, que fazem com que a própria Lady, são os acontecimentos que fazem a Lady sair e acabar e parando na rua, mas algumas adaptações em relação ao politicamente correto teve que ser realizado pela Disney. Eu não posso entrar em muito detalhe, senão eu vou dar spoiler para vocês. Mas saiba que existem algumas mudanças, mas que no original, no contexto da história, não muda em nada. A história continua sendo uma comédia romântica top de linha para você assistir com a sua família inteira. Outro ponto muito bem focado pela direção desse live action é o foco que essa história hoje em dia dá em adoção e o amor pelos pets. Antigamente, no original, existia uma história muito forte em relação à diferença de classes sociais. A Lady era uma cachorrinha rica, enquanto o vagabundo era um cachorrinho pobre. Hoje em dia, não. Hoje em dia ele foge de ter um dono, ele já teve um dono, eu não posso entrar em muito detalhe, mas ele foge disso. Porém, todas as vezes que eles são capturados, que eles vão acabar, que mostra a cena da carrocinha, em tudo é relacionado a ter uma adoção. Principalmente em alguns momentos em que essa adoção acontece dentro da história. Então essa foi uma mudança, uma adaptação que fez com que a cabeça das crianças, o imaginário das pessoas que assistem hoje A Dama e o Vagabundo, pensem que não existe essa diferença social. O que existe são os cachorrinhos que estão hoje na rua, que são abandonados de alguma forma pelo seu dono, como o próprio vagabundo foi, e que fazem de tudo para buscar esse lar. Eles querem ter um lar. E quando eles vão parar para a adoção, que eles vão parar na carrocinha, a diferença é que agora eles têm uma pegada, uma busca direcionada para a adoção. Esse é todo um diferencial também feito para esse live action, para seguir com as recomendações que o mundo hoje segue, principalmente em diferença de classes sociais. Agora, se você me perguntar, Vinícius, com todas essas pequenas diferenças, o que é o ideal? Eu assistir o clássico ou eu assistir o remake? Se você me perguntar isso, eu vou falar para você. Assiste os dois, que os dois são maravilhosos. Mas, como são a mesma história, tem todo um processo de algumas mudanças para seguir com a história da atualidade, e por conta de se tratar de uma produção atual, por conta de se tratar de uma produção toda computadorizada, sendo um live action, eu oriento a vocês a assistirem o atual, o de 2019. 2020, lançado em 2020 agora, feito em 2019.
porque segue toda uma história bem atual e para as crianças, a criança gosta de ter esse contato com os animais, para a criança ela vai adorar. Agora, se tiver a chance de ver os dois, qual o problema? Assiste os dois, faz esse comentário, vê quais são essas diferenças, aproveita, escreve aqui nos comentários o que você achou de diferente, quais são as suas percepções entre o live action atual e como que era no original e qual que você gostou mais. Qual que foi a sua preferência? Escreve aqui nos comentários. Aproveita, deixa o seu like aqui no vídeo, porque foi um vídeo com conteúdo muito bacana. A gente pesquisou muita coisa. Fora que foi o primeiro vídeo que eu assisti dentro do meu Disney Plus. E eu tenho certeza que pode ser o primeiro filme de muita gente. Se você assinou o Disney Plus, pode botar na sua lista que é um filme maravilhoso. Então se inscreve aqui no canal também. Pega esse vídeo, manda para um amigo seu, que eu tenho certeza que ele, gostando de conteúdo de séries e de filmes, ele vai assinar assim como você aqui, vai se inscrever assim como você. Assinar não, assinar o Disney Plus. Mas ele vai se inscrever assim como você. Beleza? Aproveita, vai lá, assiste esse outro vídeo aqui. Assistindo 2 vídeos seguidos, você faz o canal crescer muito mais. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!